Estamos de volta com o nosso projeto Português Digital, dando continuidade às nossas videoaulas passo a passo de gramática, hoje prosseguindo com o assunto de regência verbal, a nossa parte 9 de um total de 12 partes. Hoje vamos ver o assunto dos verbos preferir e obedecer, ou seja, a regência desses verbos. Caso aprovem esta nossa iniciativa de ministrar videoaulas passo a passo da nossa gramática da língua portuguesa, cliquem em gostei, se inscrevam em nosso canal, emitam seus comentários e vamos adiante então. Hoje, o verbo de número 15, que vamos estudar a sua regência, é a regência do verbo preferir. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. De que forma? Vejamos. Põe-se no objeto direto a coisa mais desejada e põe-se no objeto indireto a coisa menos desejada. Vamos ver um exemplo. Prefiro o teatro ao cinema. Então, a coisa mais desejada, o teatro. E o objeto indireto, a coisa menos desejada, ao cinema, no caso, seria o nosso verbo, o nosso objeto indireto. Então, prefiro o teatro ao cinema. Nunca digam, prefiro teatro do que cinema. Não. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto, e a sua colocação na linguagem culta, a sua regência, se procede da seguinte maneira. Põe-se no objeto direto a coisa mais desejada, neste caso, o teatro, no objeto direto, o teatro, e põe-se no objeto indireto a coisa menos desejada. Então, prefiro, o verbo preferir no sentido de querer mais alguma coisa em detrimento de outra. Então, prefiro o teatro ao cinema. Pela linguagem culta, apesar de muita gente ser comum, muito comum, se pronunciar, digamos, prefiro teatro do que cinema. Não, aí está errado, apesar de que já está se tornando mais aceitável. Mas esta colocação não é aceita pela linguagem culta. Prefiro teatro do que cinema. Vemos muito isso em programas de televisões, artistas, repórteres, usando indevidamente a regência do verbo preferir, colocando o do que. Vamos mais um caso. Prefiro a matemática à química. Olha aí, eu prefiro mais matemática à química. Não diga, repito, prefiro matemática do que química. Não. Então, o verbo preferir, no sentido de querer mais, ele coloca no objeto direto a coisa mais desejada. O que é que se deseja mais em detrimento da outra? A disciplina matemática. E no objeto indireto, a coisa menos desejada. Neste nosso exemplo, seria a química. Então, prefiro a matemática à química. Olha a nossa velha crase aqui, a contração da preposição a com o artigo a. Portanto, aqui é um objeto indireto, um complemento, um objeto indireto, o verbo preferir, exigindo a preposição. Então, ele é transitivo direto e indireto, O verbo preferir aqui, exigindo o complemento sem preposição, a matemática, e um outro complemento com preposição, a química. Vamos a outro caso. O prisioneiro preferiu a morte à escravidão. Uma citação de Segala. Então, o prisioneiro preferiu a morte à escravidão. A coisa mais desejada, a morte. A coisa menos desejada, a escravidão. Quem está no objeto direto, a morte. No objeto indireto, que segue-se a preposição, está a escravidão. Então, o prisioneiro preferiu a morte à escravidão. Não diga, repito, o prisioneiro preferiu a morte do que a escravidão. Esta forma não é aceitável na linguagem culta. Observação. Qualquer construção que saia desse modo não segue a norma culta da língua portuguesa. É o que eu estava falando há poucos instantes. Portanto, deve ser desconsiderada. Vamos ver? Aí está. Prefiro mais teatro do que cinema. Não. O verbo preferir não admite o do que, nem também intensidade. Prefiro mais teatro do que cinema.
Prefiro muito mais teatro do que cinema. Está errado. Prefiro 1000 vezes teatro do que cinema. Totalmente errado. Não segue a linguagem culta e nas provas, dos concursos, exige-se, sim, a linguagem culta. Vamos a outro caso. Prefiro 1000 vezes a matemática do que química. Olha o erro que está no verbo preferir com intensidade, 1000 vezes, e o do que. Ele não admite do que. Sempre que você ver alguma frase com o verbo preferir vir acompanhado do que, ou então de reforço, 1000 vezes, muito mais, 10 vezes mais do que isso, do que aquilo, então está errado. O verbo preferir, ele põe-se no objeto direto a coisa mais desejada e no objeto indireto a coisa menos desejada. Aqui está. O prisioneiro preferiu muito mais a morte do que a escravidão. Esta frase, não é? Então, preferiu muito mais. Olha aqui o verbo preferir, né, colocando intenção, mais, muito mais, né, reforço. Então está errado. Do que? O verbo preferir não admite do que. É muito comum, repito, já vi por diversas vezes repórteres de uma grande emissora de TV colocar o do que quando se fala no verbo preferir. Esta questão do verbo preferir, ela é tão comum este erro que quando alguém vai falar o verbo preferir, já me chama a atenção para saber se vai usar o do que. Porque é muito comum este erro e isso vai de encontro à norma culta da língua portuguesa. Outro exemplo, a mesma regra se sucede com o preferível. Então, tanto o verbo preferir quanto você colocar preferível não admite do que, não admite reforço. Grave isto e lembre-se bem. Aí está. É preferível morrer a fugir como covarde. Uma frase de Mário Barreto. Está correto, corretíssima. É preferível morrer a fugir como covarde. Observem como soa bem esta colocação, né? Se dissesse, é preferível morrer do que fugir como covarde. Não soa legal, não soa bem esta pronúncia. Então, pessoal, aqui está o erro. É preferível morrer do que fugir como covarde. Não. Aí não segue, repito, não segue a norma culta da nossa língua portuguesa. Portanto, o correto é preferível morrer a fugir como covarde, bem como é muito mais preferível morrer do que fugir como covarde. Observe, isso está errado, é um absurdo, né? É o verbo preferir recebendo reforço, muito mais preferível. Morrer do que, olha o nosso do que aqui, que tanta gente comete este erro. Portanto, pessoal, o verbo preferir, muito explorado em concursos públicos, no Enem e demais concursos neste Brasil afora, ele é transitivo direto e indireto. Aceita objeto direto e objeto indireto. E quem é o objeto direto é a coisa mais desejada. E o objeto indireto, a coisa menos desejada. Não tem erro, este verbo preferir. A partir de hoje, sugiro que vocês, todos, ao usar este verbo, usem a norma culta da nossa língua portuguesa. Vamos ao nosso próximo caso. O verbo obedecer. O verbo obedecer é transitivo indireto com a preposição a. A mesma construção vale para seu antônimo, ou seja, o verbo desobedecer. Antônimo é o contrário. Obedecer é transitivo indireto com a preposição a. Desobedecer também é transitivo indireto com a preposição a. Vejamos. Eles obedeceram ao regulamento, pois quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, o verbo obedecer é transitivo indireto e aqui está a nossa preposição. Então, objeto indireto, complemento com preposição. Eles obedeceram ao regulamento. Transitivo indireto, objeto indireto. Aí está em destaque. Eles desobedeceram ao regulamento. A mesma construção. O verbo desobedecer segue também a mesma construção do verbo obedecer, ou seja, é transitivo indireto com a preposição a. Observação 1. Vamos fazer algumas observações. Os pronomes li e o funcionam como objeto indireto. Isso já foi visto anteriormente em nossas videoaulas, lá atrás, em predicação verbal. Então, os pronomes li e o
funcionam como objeto indireto e direto, respectivamente. O pronome li, objeto indireto, e o pronome o, objeto indireto. Aliás, objeto direto, indireto e direto, respectivamente. Se vocês fizerem um retorno das nossas videoaulas, verá que está muito bem explicado, com bastante exercício, a colocação desses dois pronomes, ora funcionando como objeto, ou seja, funcionando como objeto indireto e direto, respectivamente. Vamos ver o que diz esta observação. É a primeira vez que lhe desobedeço. Está certo. E aqui, é a primeira vez que o obedeço. Está errado, porque o verbo desobedecer e o verbo obedecer, ele é transitivo indireto. E sendo transitivo indireto, acompanha o pronome lhe. Nunca diga, é a primeira vez que o obedeço. Não, é a primeira vez que lhe obedeço. Ou é a primeira vez que lhe desobedeço. Então, é a primeira vez que lhe desobedeço. Está correto. E é a primeira vez que o obedeço, está errado, porque este pronome o, ele funciona como objeto direto. E o verbo obedecer ou desobedecer são transitivos indiretos, então, logicamente, vai exigir o pronome lhe, que funciona como objeto indireto. Vênus propôs, e o filho iníquo para lhe obedecer já se apercebe. Aí uma frase de Camões, o nosso mestre Camões, fazendo a colocação correta do pronome lhe, antes do verbo obedecer. Por quê? O verbo obedecer, repito, é transitivo indireto, e por ser transitivo indireto, o pronome que o acompanha é o lhe. Lhe funciona como objeto indireto. E a nossa observação 2, os verbos obedecer e desobedecer, novamente os mesmos verbos, apesar de serem aqui está escrito errado, a letra E foi repetida, né? Peço desculpas. Então, os verbos obedecer e desobedecer, apesar de serem transitivos e diretos, admitem voz passiva. Já falei isso também anteriormente e vale a pena repetir. Aí está. Eles desobedeceram a lei, as leis, as leis, verbo desobedecer, funcionando como exigindo complemento, no caso, objeto indireto, eles desobedeceram às leis, está aqui a nossa crase, funcionando junto com a preposição, a contração do artigo a, da preposição a com o artigo as. Então, na voz ativa. Vamos passar para a voz passiva. As leis foram desobedecidas por eles. Aí está o mas, um verbo transitivo indireto na voz passiva. Esta é uma exceção. O verbo obedecer, os verbos obedecer e desobedecer, apesar de serem transitivos indiretos, admitem a voz passiva. Não esqueçam disso. Obedecem-se às leis sem problemas. E as leis são obedecidas sem problemas, aqui na voz passiva, aqui na voz ativa. Então, está mostrado aí que o verbo obedecer, essas duas observações são importantíssimas, apesar de termos visto anteriormente aqui em nossas videoaulas, mas vale a pena repeti-las. Então, aí está a regência do verbo obedecer, que da mesma forma funciona também o seu antônimo, o verbo desobedecer. E assim finalizamos a nossa parte 9. Prossigam com nossos estudos aqui de regência verbal e cliquem aqui para assistir a parte 10, que você irá diretamente para a nossa videoaula 10 e lá a gente se encontra.